Olá pessoal, sou Arthur Francisco Pereira Carvalho, aluno de área de computação na FMG Canção Buí. Hoje eu estou na terceira aula de wavelets. Eu vou falar sobre a transformada de Haar. Eu estou escolhendo essa transformada porque as funções base utilizadas nessa transformada são as wavelets ortonormais mais antigas e as mais simples conhecidas. A gente tem que a função para encontrar essa transformada de Haar é igual a t igual a h vezes f vezes h elevado a t. Esse t aí é uma transformada n por n resultante. Esse h é a matriz n por n de transformação de Haar, que é o que a gente vai focar na aula. A gente vai focar em fazer a transformada em si, vai focar em calcular esse h, que a função base é uma wavelet. E o f é uma matriz da imagem n por n que a gente quer modificar utilizando a transformada. Para gerar esse h, a gente tem essa fórmula aqui, onde a gente define k com essa relação com P e Q aqui, que são valores que a gente vai usar para calcular os valores de H. Vai ser, no exemplo vai ficar bem claro. Eu coloquei aqui o K igual ao número da linha da matriz, porque na prática é o que acontece e já facilita muito a gente a resolver essa função aqui para uma matriz qualquer. A gente tem que o P varia de 0 até n-1. Então a gente não tem uma fórmula exata para P igual a tal coisa. A gente pode variar esse K aqui, mas a gente tem uma equação com duas incógnitas. Então a gente vai ter que ir variando esses valores de P e QI para satisfazer o K. Esse nzinho aqui é diferente desse n do tamanho da dimensão da matriz. E esse nzão tem essa relação de 2 do n é igual a 2 elevado ao nzinho aí. Perceba que tanto a matriz de imagem quanto a matriz de transformação quanto a transformada resultante tem dimensões n por n. Não é o que a gente vai focar, mas é importante notar isso. O que vai valer 0, 1 para P igual a 0. Então a gente vai variar, quando o P for igual a 0, a gente vai variar o que entre 0 e 1. Isso é importante definir na hora do exemplo. E para o que onde o P for diferente de 0, o que vai variar entre 1 até 2 elevado a P. Então, quando chegar em 2 elevado a P, eu vou ter que aumentar o valor de P para satisfazer um Q aqui diferente. Eu volto a usar o Q igual a 1. No exemplo fica claro. O Z igual ao número da coluna dividido por N. Esse Z é uma variável que eu vou utilizar para calcular esse X, que é utilizado para calcular o H de K. Também vai ficar claro na hora do exemplo. Esse H de 0 aqui significa que a primeira linha eu vou usar essa fórmula. Para as outras linhas eu vou utilizar de baixo. Então, como no exemplo eu vou utilizar uma matriz de dimensão 4x4, isso aqui vai ser 1 sobre 2 para a primeira linha inteira. O x varia o valor dele de acordo com o valor de z, que eu defini aqui em cima. E para achar esses valores aqui eu vou precisar de Q, P e Q. O x vale 0 para qualquer outro caso, diferente desses dois aqui de cima. E o z pertence a 0 e 1. Então, se a gente achar um z menor que 0, maior que 1, não costuma acontecer, mas se acontecer, a gente já joga 0 aqui para o x valendo 0. Acho que não acontece em nenhum caso. Vamos para o whiteboard aqui para resolver esse problema. Eu defini uma matriz de exemplo aqui que vai ser 4x4, que é a matriz definida no livro do Gonzalez. Eu copiei aquelas relações para cá para facilitar a resolução desse problema. Eu já comecei o preenchimento da tabela. Antes da gente calcular a matriz, eu acho importante a gente preencher essa tabela primeiro, porque depois fica fácil de achar a matriz. Vamos lá. Aqui a gente não tem uma fórmula tipo P igual a tal e Q igual a tal. A gente tem aquela fórmula só de K, que eu posso até colocar ela aqui. Vou pegar do PowerPoint. Que o K é igual a isso aqui. Ficou meio grande, né?
Então, a gente vai ter que seguir as condições definidas aqui, de K, essa de Q e essa de P aqui. Que o P varia de 0 até n-1. Mas essa de P a gente nem usa tanto. Vocês vão ver porque a gente fica variando o Q sempre que dá e só varia o P quando não dá para variar o Q mais. Tá, a gente tem essa fórmula aqui. O H valer 1. Vamos pôr o H valer 0, né? Aqui eu já coloquei. O H valendo 0, uma forma de a gente satisfazer essa equação é jogando o P e o Q valendo 0. Por quê? Porque 2 elevado a 0 aqui vai ser 1. E pra gente achar aqui a gente tem o menos 1, então com o Q valendo 0, a gente vai encontrar que o K é igual a 0 aqui. Então, se o P e Q valer 0, a gente vai encontrar o K igual a 0, que é o número da primeira linha aqui. Para K valendo 1, a gente, igual eu falei, a gente sempre tenta variar o Q e não o P. Então, a gente vai colocar o P igual a 0 e o Q igual a 1 e vamos olhar, satisfaz a equação? Com o P valendo 0, eu vou ter 2 elevado a 0 igual a 1. Vou colocar aqui, né, para ficar visual para vocês. Vai dar 1 aqui, mas eu coloquei o Q valendo 1 menos 1. Então, eu vou achar o K igual a 1, que é o valor que eu estou querendo. Então, satisfaz essa equação a princípio. O Q pode valer 0 ou 1 para P igual a 0. Então, a gente percebe que o P é igual a 0 e os Q satisfazem esse princípio. Por esse caso aqui, o P não é diferente de 0, então não preciso conferir. E o Q aquela de 2 elevado a nzinho lá, quase nunca vou usar aqui. Praticamente sempre satisfaz. Se eu estiver variando o Q, igual eu falei para vocês, se sempre varia o Q que vai dar certo. Tá. Agora o P tem que valer 1. Por quê? Porque já variei entre 0 e 1 para pegar a 0. E agora o K vale 2. Então vou ter que aumentar um número nesse caso. Então o P vale 1. Vamos achar esse K aqui. A gente tem aqui o K tem que valer 2, né? Já vou colocar 2 aqui. E 2 elevado a 1 é 2, mais Q menos 1. Então, para a gente achar 2 aqui, esse aqui vai ter que valer 1. E perceba que o Q, a partir do momento que o P é diferente de 0, ele começa a variar a partir de 1. Então você já não tem um valor 0 para definir ele. Então aqui, se eu colocar 1, vai satisfazer essa equação, certo? Ó, 2 é igual a 2 mais 1 menos 1. Que eu vou chegar aqui 2 é igual a 2, que é uma verdade, né? Então, tá certo esses valores aqui. Vamos para K igual a 3. Vamos para esse exemplo aqui com K valendo 3. Vou colocar 3 aqui igual no outro caso, para simplificar. E vamos tentar variar o P para 2. Vamos tentar variar ele para 2 aqui, para ver se vai dar certo. 2 elevado a P é quanto? 2 elevado a 1 é 2, mais 2 menos 1. Então, 2 menos 1 é 1, 2 mais 1, 3. 3 igual a 3, é uma verdade, então satisfaz ali a equação. Perceba que o Q está valendo menor ou igual a 2 elevado a P. Se eu elevar 2 a 1, eu vou encontrar 2, o Q está sendo igual a 2. Então, se eu tivesse uma próxima linha, eu teria que variar o P ao invés de Q, certo? Tá, vamos calcular a matriz H lá agora. Essa matriz H vai ser igual a... A gente usa essa notação aqui, ó, que fica bem mais simples a gente calcular. Aqui no caso é 1 raiz de n, o n é 4, a gente vai usar uma matriz 4x4, então vai ficar 1 sobre 2, e aqui 1 sobre 2, a gente coloca os outros valores, que a gente não precisa ficar escrevendo 1 sobre 2 toda hora, nem calculando, só calculando no final, fica bem mais simples. A gente tem aquela fórmula falando que h de 0 sempre vai ser 1
dividido por raiz de n. Então, se ele sempre vai ser isso, e aqui a gente tem um raiz de n do lado de fora, então todos os valores da primeira linha aqui vão ser 1. Concorda? A gente tem uma matriz 4x4. Vou definir ela até aqui, ó. Acho que fica melhor. Tá, vamos para a linha número 1 lá, né? Essa segunda linha aqui que a gente definiu com o índice 1. Para eu achar, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para encontrar é calcular esse z. Esse z vai ser igual ao número da coluna dividido por n. O número da coluna aqui eu estou na coluna 0. A primeira que eu vou calcular é 0. 0 dividido por n, que é 4, vai ser 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, a gente já vai ter que o z é igual a 0 aqui nesse caso. Acho importante, facilita a gente calcular essa parte aqui da equação, que ela repete nos dois lados. Então, se ela for maior que isso aqui, a gente calcula o q dividido por 2 elevado ao pzinho aqui. E se ela for menor, a gente calcula o de cima. A gente não precisa ficar calculando tudo. Essa aqui vai ser a chave para a gente encontrar. Então, vamos através dela. Q menos meio dividido por 2 elevado a p. O Q, nesse caso aqui, a gente está na primeira linha, o Q vale 1. 1 menos meio é igual a meio. Não sei porque eu escrevi aqui essa parte de cima. Mas vamos lá. Q menos meio dividido por 2 elevado a p. 2 elevado a 0. 2 elevado a p. Então a gente vai dar 1. Então a gente vai encontrar meio aqui. 0 é menor que meio, certo? Então a gente vai chegar que o x vai poder valer 2 elevado a p sobre 2. A gente agora tem que encontrar essa primeira parte aqui, ó. Porque se o x for menor que isso, eu vou ter 0 se o z for menor que isso, eu vou ter 0 para x. Entendido? Então, vamos lá. Essa parte de cima aqui eu já sei. E agora eu vou ter q menos 1. O que a gente tem aqui é 1. 1 menos 1, 0. 0 dividido por qualquer coisa, 0. O nosso 0 é 0 também. Então, se o z é igual, ainda está satisfazendo a condição. Então, x vai valer 2 elevado a p sobre 2. A gente tem que o p aqui é 0. 0 sobre 2, 0. 2 elevado a 0 vai ser 1. Vamos para a próxima coluna. O z vai valer igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25. A gente tem que 0,25 ainda é menor que meio e maior que 0. Então a gente vai encontrar essa mesma o x valendo p sobre 2 ainda, que é o mesmo resultado, 1. Tá, agora vamos para o próximo caso. O z vai valer igual a 2 sobre 4. Tá, vamos voltar calculando a terceira linha da coluna. Tive que sair aqui, perdi um pouco a linha de raciocínio, mas vou voltar no mesmo ponto. O z vai ser igual a 3 sobre 4. Eu estou na terceira coluna. Ah, não, eu estava no z igual a 2 sobre 4, certo? Lembrei agora. Porque eu estou na coluna de índice 2. 2 sobre 4. Que vai ser igual a meio. Perceba que eu não vou satisfazer essa condição aqui de ser menor. Eu vou satisfazer de baixo, ser maior ou igual. Porque no caso é igual, né?
Então eu vou ter que verificar esse Q dividido por 2 elevado a P. E esse Q dividido por 2 elevado a P vai estar, vamos calcular aqui, né? 1 dividido por 2 elevado a P. 2 elevado a P, então vai ser 1. Perceba que deu 1. Então, meio está entre os 0,5 e 1. Então vai ser menos 2 elevado a P sobre 2, que vai ser menos 1. O 3 sobre 4 vai dar 0,75, que vai dar nas mesmas condições, então também vai dar menos 1. Vamos para a linha de índice 2, que a gente vai ter que usar outros P's e Q's. Então eu já vou apagar essa parte aqui. Como a gente está na primeira coluna, vai valer 0, aquele valor. Por quê? Porque z é igual a o número da coluna sobre n. A coluna que a gente está de índice 0 e n é 4. Então a gente vai encontrar 0 aqui. A gente vai ter que calcular esse valor aqui de novo, para a gente ver se o x vai estar em qual desses dois. Q menos meio, a gente tem o Q valendo 1 ainda, então a gente vai ter meio dividido por 2 elevado a P. O P agora é 1, então meio dividido por 2 vai ser igual a 0,25, certo? 0 é menor que 0,25, então a gente está entendendo isso aqui. Agora a gente vai ter que calcular o da esquerda aqui. Q menos 1. 1 menos 1, 0. 0 dividido por qualquer coisa, 0. Então, essa primeira condição aqui, nesse caso, vai ser 0. Vou colocar o 0 aqui de cima, para não ter que repetir a equação. Então, o 0 está entre 0 e 0,25. Satisfaz essas duas condições. Nossos x vai valer z igual a p elevado a p sobre 2. No caso aqui, nosso p é 1. 1 sobre 2 é meio, então a gente vai ter raiz de 2. Raiz de 2. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Vamos para o próximo caso, valendo 1 sobre 4. Valendo 1 sobre 4. 1 sobre 4. Aqui é 0,25. Então a gente já percebe que a gente não vai chegar nessa primeira condição aqui, ó. A gente vai para a condição de baixo. Porque o valor que a gente encontrou de z é igual a esse valor da direita aqui. Aqui ele tem que ser menor. O de baixo ele pode ser igual. Então a gente vai ter que calcular essa segunda parte aqui, ó. Q dividido por 2 elevado a P. Nosso Q aqui é igual a 1. 1 dividido por 2 elevado a P. 1 dividido por 2 é meio. 0,5. Vou colocar aqui 0,5. O nosso z está entre 0 e 0,5, né? Está entre 0,25 e 0,5. Satisfaz a condição de baixo. Então a gente vai ter menos 2 elevado a p sobre 2, que é igual a menos raiz de 2. Terceiro caso. A gente vai ter 2 sobre 4 aqui em cima. Que é 0,5. 0,5 é igual a 0,5 daqui? Não pode. A gente vai para o x valendo 0 para qualquer outro caso. Então a gente vai ter 0 aqui. Por 3 sobre 4 a gente vai ter 0,75. Vai entrar no caso de x valer 0 também. Vamos para a última linha de índice 3. Quase acabando, galera. Primeiro caso, a gente tem que o z vale 0. Já expliquei algumas vezes já, né? Não vou repetir de novo. A gente calcula esse caso aqui. Esse caso aqui. Que vai dar Q menos meio. 2 menos 1.
dividido por 2 elevado a 1. Então, 1 dividido por 2 elevado a 1 vai ser 0,5. Ó, de novo, para ver se eu fiz certo. Q menos meio. Então, vou ter 2 menos meio. Então, eu já estava fazendo errado. 2 menos meio dividido por 2 é 0,75. Né? 1,5 dividido por 2, 0,75. Beleza, vamos ver se nosso Z vai dar menor. Já vamos calcular tudo. Nesse caso, uso os 4 casos, se eu não estou enganado. Q menos 1. 2 menos 1 vai ser igual a 1. 1 dividido por 2 elevado a 1 vai ser meio. Nesse caso aqui é meio mesmo. Então, para nós chegar nesse primeiro caso aqui, o x vai ter que estar entre esses dois valores. Para esse caso aqui de baixo, o Q dividido por 2 elevado a P, a gente tem que Q é igual a 2 dividido por 2 elevado a 1, então vai dar 1. Então, qualquer valor menor que meio e maior que 1, a gente põe 0. Fechou? Vamos para o primeiro caso, o Z vale 0, a gente coloca 0. Segundo caso, Z igual a 1 sobre 4, 0,25. 0,25 vai ser menor que meio, então a gente põe 0 também. Terceiro caso, Z igual a 2 sobre 4, que é 0,5, então atende esse primeiro caso. Então eu vou ter x valendo 2 elevado a p sobre 2, que é o raiz de 2, né? P sobre 2, 1 sobre 2 é a raiz de 2. E o último caso é 3 sobre 4, 0,75. 0,75 entra no valor que é igual aqui. Então vai estar no segundo caso, então vai dar menos raiz de 2 aqui. Tá, esse foi o cálculo da transformada de Ra, dessa função h da transformada de Ra, não vou calcular a transformada de Ra em si. Então a gente, quando for aplicar a transformada de Ra, nesse caso na nossa objetiva, a gente utiliza esse h. Então aqui a gente aplicou a função base que é considerada uma wavelet e conseguiu compreender, chegar no resultado correto do valor de h, que esse é o valor do Newton Gonzalez. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários.